Já alguma vez sentiu um estalido no joelho ao levantar-se da cadeira e pensou, por um segundo que fosse, será que isto vai aguentar? Ou talvez tenha tido aquele momento de pânico ao tropeçar num tapete, imaginando o que uma simples queda poderia significar. Esta preocupação, este medo silencioso de nos tornarmos frágeis, é uma realidade para muitos de nós depois dos 60 anos. Sentimos que o nosso corpo, que nos serviu tão bem durante décadas, começa a enviar-nos sinais de alerta. As dores nas articulações tornam-se uma companhia constante, e a ideia de uma anca partida ou de um pulso fraturado deixa de ser algo que acontece aos outros para se tornar uma possibilidade assustadora e bem real. Vivemos com o receio de perder a nossa independência, de nos tornarmos um fardo. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta fragilidade não é uma sentença inevitável? E se existisse uma substância poderosa, o verdadeiro cimento do nosso corpo, que podemos reabastecer para tornar os nossos ossos fortes como aço e as nossas articulações suaves como seda? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo deste colagênio poderoso. E mais importante, vamos descobrir os alimentos e hábitos simples, muitos deles já conhecidos das nossas avós, que o podem ajudar a reconstruir a sua força a partir de dentro. Fique até ao final, porque o que vou partilhar sobre o maior inimigo dos seus ossos vai certamente surpreendê-lo. Vamos então mergulhar neste universo do colagênio, a proteína mais abundante no nosso corpo. Imagine o colagênio como a estrutura de um prédio. Ele forma as vigas de aço que dão força e suporte. Nos nossos ossos, o colagênio cria uma espécie de malha, uma rede flexível, e é dentro dessa malha que os minerais como o cálcio e o fósforo se depositam. Sem essa malha de colagênio, os ossos seriam como um monte de giz, extremamente duros, mas incrivelmente quebradiços. É o colagênio que lhes dá a capacidade de absorver impactos, de ter uma certa flexibilidade para não partirem à primeira pancada. O mesmo se aplica às nossas articulações. A cartilagem que amortece os nossos joelhos, ancas e ombros é feita maioritariamente de colagênio. Quando essa cartilagem se desgasta, é como se os amortecedores do carro ficassem velhos. Começamos a sentir os ossos a roçar uns nos outros, o que causa dor, inflamação e rigidez. O problema é que, a partir dos 30 anos, a nossa produção natural de colagênio começa a diminuir. E depois dos 60, essa quebra é ainda mais acentuada. É por isso que a pele fica mais flácida, as rugas aparecem e os nossos ossos e articulações começam a queixar-se. Então, a primeira e mais poderosa forma de combater isto é fornecer ao nosso corpo a matéria-prima de que ele precisa. E a forma mais antiga, tradicional e eficaz de o fazer é através de algo que as nossas avós já sabiam: o caldo de ossos. Sim, o simples e humilde caldo de ossos, ou como alguns lhe chamam, o ouro líquido. Quando cozinhamos ossos lentamente, durante horas, estamos a extrair todo o colagênio que está armazenado neles, nos tendões e nas cartilagens. Este colagênio transforma-se em gelatina, que é basicamente colagênio cozido e de fácil digestão. Fazer um bom caldo de ossos em casa é um ato de amor pela sua saúde. Não estamos a falar dos cubos de caldo cheios de sal e aditivos que se compram no supermercado. Estamos a falar de um caldo verdadeiro, feito a partir de ossos de boa qualidade. Pode ir ao seu talho de confiança e pedir ossos de vaca, especialmente os que têm muita articulação, como o joelho ou ossos do tutano. Também pode usar uma carcaça de frango assado ou até cabeças e espinhas de peixe para fazer um caldo de peixe. O processo é muito simples. Coloca os ossos numa panela grande, cobre com água fria e adiciona uma colher de sopa de vinagre de cidra. O vinagre é importante porque a sua acidez ajuda a extrair ainda mais minerais dos ossos. Deixe repousar por meia hora. Depois, leve ao lume até começar a ferver e reduza imediatamente para o mínimo possível. O caldo não deve ferver em caixão, deve apenas borbulhar muito suavemente. Pode adicionar alguns vegetais para dar sabor, como uma cebola, 2 cenouras e um talo de aipo.
tudo cortado grosseiramente. Deixe cozinhar assim, em lume muito brando, por pelo menos 8 a 12 horas para ossos de frango e até 24 horas ou mais para ossos de vaca. Quanto mais tempo cozinhar, mais rico será o caldo. Durante a primeira hora, vá retirando a espuma que se forma à superfície. Depois de cozido, coe o caldo, descarte os ossos e os vegetais e deixe arrefecer. Um bom caldo, depois de frio no frigorífico, deve ficar com a consistência de uma gelatina. Esse é o sinal de que está carregado de colagênio. Pode beber uma chávena deste caldo todos os dias, simples e aquecido, ou usá-lo como base para sopas, estufados ou para cozer arroz. É uma forma incrivelmente nutritiva e reconfortante de dar ao seu corpo aquilo de que ele mais precisa. Mas atenção! De nada adianta consumir este colagênio maravilhoso se o corpo não o consegue utilizar. E aqui entra o segundo hábito fundamental: garantir que tem vitamina C suficiente. A vitamina C é absolutamente essencial para a síntese de colagênio. É como se o colagênio fosse os tijolos e a vitamina C fosse o cimento. Sem o cimento, os tijolos não se unem para formar uma parede forte. O nosso corpo não consegue produzir nem armazenar vitamina C, por isso precisamos de a consumir todos os dias. Felizmente, em Portugal, temos acesso a fontes fantásticas de vitamina C. Claro que pensamos logo nas laranjas do Algarve, mas há muitas outras opções. Os kiwis, por exemplo, têm mais vitamina C do que as laranjas. Os pimentos vermelhos são uma verdadeira bomba de vitamina C. Os brócolos, as couves, os morangos e até a salsa e os coentros frescos são riquíssimos nesta vitamina. A ideia é simples: inclua uma fonte de vitamina C em todas as suas refeições principais. Se vai comer um bife, acompanhe com uma salada de pimentos. Se vai beber o seu caldo de ossos, esprema um pouco de sumo de limão por cima no final. Se comeu peixe grelhado, termine a refeição com uma fatia de ananás ou uns morangos. Esta combinação do colagênio do caldo com a vitamina C dos alimentos frescos cria uma sinergia poderosa, dando ao seu corpo as ferramentas exatas de que ele precisa para reparar as articulações e fortalecer a matriz óssea. É um trabalho de equipa que acontece dentro de si. Agora que já estabelecemos a base com o poderoso caldo de ossos e a sua parceira essencial, a vitamina C, vamos aprofundar e descobrir outros aliados nesta missão de construir ossos de ferro. O terceiro hábito está ligado à proteína. Muitas vezes, com o avançar da idade, o nosso apetite diminui e, sem nos apercebermos, começamos a comer menos proteína. Isto é um erro grave. O colagênio é uma proteína e o nosso corpo precisa de todos os aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção das proteínas, para poder fabricar o seu próprio colagênio e reparar os tecidos. Temos de garantir uma ingestão adequada de proteína de alta qualidade em cada refeição. E mais uma vez, a nossa dieta mediterrânica é uma bênção. O peixe é uma escolha extraordinária. Pense nas nossas sardinhas assadas na brasa, ricas não só em proteína, mas também em cálcio, se comer as espinhas mais pequenas, e em ômega 3, um anti-inflamatório natural que ajuda a acalmar as dores nas articulações. A cavala, o carapau, o salmão, são outras opções fantásticas. E o nosso fiel amigo, o bacalhau? É uma fonte magra e maravilhosa de proteína. Tente incluir peixe na sua alimentação pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Os ovos são outro superalimento. Um ovo contém todos os aminoácidos essenciais, para além de muitas outras vitaminas e minerais. Não tenha medo dos ovos por causa do colesterol. Para a maioria das pessoas, o colesterol da dieta tem pouco impacto no colesterol do sangue. Comer 1 ou 2 ovos por dia é perfeitamente saudável. E claro, as carnes magras, como o frango e o peru, também são excelentes fontes de proteína. O segredo é variar e garantir que em cada refeição, seja ao almoço ou ao jantar, tem uma porção de proteína do tamanho da palma da sua mão. Passando para o quarto hábito, vamos falar de 2 minerais que muitas vezes são esquecidos, mas que desempenham um papel de coadjuvantes cruciais na produção de colagênio: o zinco e o cobre.
Eles são como os supervisores da obra, garantindo que o processo de construção do colagênio corre sem problemas. O zinco está envolvido em centenas de reações enzimáticas no corpo, incluindo a reparação de tecidos. Onde o podemos encontrar? O marisco, como as ostras, é a fonte mais rica de todas, mas também o encontra na carne de vaca, nas sementes de abóbora, que são um ótimo snack, no grão de bico e nas lentilhas. O cobre, por sua vez, ajuda a formar as ligações cruzadas entre as fibras de colagênio, o que lhes dá força e estabilidade. Encontramo-lo nos frutos secos, especialmente nos cajus e nas amêndoas, no fígado, nos cogumelos e, para gáudio de muitos, no chocolate preto com alto teor de cacau. Não precisa de se obcecar com estes minerais, mas estar ciente da sua importância e incluir estes alimentos na sua rotina semanal faz uma grande diferença. Um punhado de frutos secos a meio da tarde, um pouco de marisco no fim de semana, umas sementes de abóbora na sopa. São pequenos gestos com um grande impacto. Finalmente, o quinto hábito não é algo que se come, mas algo que se faz. É o movimento. Podemos ter a melhor dieta do mundo, mas se não usarmos os nossos ossos, eles não têm incentivo para se fortalecerem. Os nossos ossos são tecidos vivos e respondem ao estresse e à carga. Quando praticamos exercício de carga, como caminhar, os nossos músculos puxam os ossos, e este estímulo envia um sinal às células ósseas para se tornarem mais densas e fortes. Não precisa de correr uma maratona. Uma caminhada diária, a um passo despachado, faz maravilhas. Tente caminhar em terrenos variados, se possível. A nossa calçada portuguesa, com as suas irregularidades, é um excelente exercício para o equilíbrio e para estimular os ossos dos pés e das pernas. A jardinagem é outra atividade fantástica. Cavar, levantar vasos, agachar-se, tudo isso conta como exercício de carga. Subir escadas em vez de usar o elevador, dançar ao som da sua música preferida na sala, ou até fazer exercícios simples em casa com o peso do próprio corpo, como levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes seguidas. O importante é a consistência. O movimento não só fortalece os ossos, como também lubrifica as articulações, melhora a circulação que leva os nutrientes aos tecidos e aumenta a nossa força muscular, o que é fundamental para prevenir quedas. A combinação de uma nutrição rica em colagênio e seus cofatores com um estilo de vida ativo é a fórmula vencedora para manter um esqueleto robusto e uma mobilidade invejável vida fora. Chegamos agora à parte final da nossa conversa e, como prometido, ao segredo que pode estar a sabotar todos os seus esforços para ter ossos mais fortes. Vimos que é fundamental fornecer ao nosso corpo os blocos de construção certos: o colagênio do caldo de ossos, a vitamina C das frutas e vegetais, a proteína de qualidade do peixe e da carne, e os minerais como o zinco e o cobre. Vimos a importância de nos mantermos ativos para estimular os nossos ossos. Mas há um vilão silencioso na nossa dieta que age como um verdadeiro demolidor, destruindo ativamente o colagênio que tanto nos esforçamos por construir. Esse vilão é o açúcar e os hidratos de carbono refinados. Pães brancos, bolos, bolachas, doces, refrigerantes e até mesmo o excesso de massas e arroz branco. Quando consumimos estes alimentos, o nível de açúcar no nosso sangue sobe rapidamente. Este excesso de açúcar no sangue desencadeia um processo chamado glicação. Pense na glicação como um processo de caramelização que acontece dentro do nosso corpo. As moléculas de açúcar agarram-se às proteínas, incluindo o colagênio, e danificam-nas. Tornam as fibras de colagênio, que deveriam ser flexíveis e fortes, em estruturas rígidas e quebradiças. Este processo não só acelera o envelhecimento da pele, causando mais rugas, como também enfraquece a estrutura de colagênio nos nossos ossos, cartilagens e tendões. Ou seja, por um lado, está a beber o seu caldo de ossos para construir colagênio novo e saudável, e por outro, se comer um pastel de nata ou um pão branco a seguir, está a danificar e a destruir o colagênio que já tem. É como tentar encher um balde com um furo. Eu sei que isto é difícil de ouvir, especialmente na nossa cultura,
onde um doce ou um pãozinho fazem parte do nosso dia a dia. Não estou a dizer que nunca mais pode comer um pastel de nata. A vida também é feita destes prazeres, mas a chave é a consciência e a moderação. Comece por reduzir o açúcar que adiciona ao café ou ao chá. Troque o pão branco por pão integral ou de sementes. Guarde os doces para ocasiões especiais em vez de os consumir diariamente. Ao fazer estas pequenas alterações, está a remover o maior obstáculo à saúde dos seus ossos e articulações. Está a permitir que todos os outros bons hábitos que adota tenham o máximo efeito. Assim, o caminho para ossos fortes e articulações saudáveis depois dos 60 não é uma fórmula mágica, mas sim um regresso ao bom senso e à sabedoria dos nossos antepassados. É nutrir o corpo com comida de verdade, como um caldo caseiro, feito lentamente e com carinho. É colorir o prato com os vegetais e as frutas que a nossa terra nos dá, garantindo a preciosa vitamina C. É respeitar a importância da proteína, do nosso peixe, dos nossos ovos. É dar ao corpo o movimento de que ele precisa através de uma simples caminhada. E talvez o mais desafiador é ter a consciência de reduzir o consumo daquilo que nos inflama e nos destrói por dentro, como o açúcar. Lembre-se, nunca é tarde para começar. Cada pequena mudança que faz hoje é um investimento direto na sua qualidade de vida amanhã. É um passo em direção a mais anos de independência, de mobilidade, de vida sem dor e sem medo. É a decisão de tomar as rédeas da sua saúde. Gostava muito de ouvir a sua história. Já faz caldo de ossos em casa? Tem algum truque especial que queira partilhar? Ou talvez tenha notado uma grande diferença depois de reduzir o açúcar? Por favor, partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma esperança ou uma nova ideia, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem estar a precisar desta mensagem. E se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de vivermos cada fase da vida com mais saúde, força e alegria. Cuide bem de si. Lembre-se que o seu corpo é a sua casa e merece o melhor cuidado. A idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha. Um grande abraço e até a próxima.